Agora está gravando. Então vamos lá. Queria abrir oficialmente. Boa noite para todo mundo. Né, dar boas-vindas para vocês, assim, demonstrar nossa gratidão por vocês estarem acolhendo o workshop, né, essa proposta que a gente está trazendo, assim como a gente está acolhendo vocês, né. A gente se propôs a fazer essa ação, a promover essa ação aqui na internet, a partir de uma pesquisa que a gente fez, né, desde que começou a pandemia, a quarentena, a gente também sofreu abalos muito sérios, como todo mundo aqui, né, abalos inclusive profissionais, né, uma demanda de readequação, e aí a gente foi tateando pouco a pouco até que entendemos o modo como a gente poderia contribuir. E esse modo foi através de uma pesquisa, né, de público, a gente conversou com 200 professoras, aproximadamente, professores também, a grande maioria professoras, 85% de professoras, e passamos a entender, ou pelo menos adentrar, né, inicialmente, nas questões que passaram a ser latentes para todo mundo. Então, nos organizamos para oferecer esse programa de apoio, né, de uma forma gratuita para todo mundo. E aí tivemos a surpresa, né, de ter mais de 1.000 inscritos nesse workshop. Uma surpresa também para a gente também de conseguir gerir esses dados, uma coisa muito nova para a gente, gerir esse fluxo enfim, de inscrições e autorizações e contatos, atendimentos. Também para a gente não está sendo fácil, então a gente já estamos vivendo muitos erros, então, assim, para quem está vendo essa aula de forma síncrona, né, que eventualmente tenha tido algum problema, alguma complicação ou confusão na hora da inscrição, a gente pede a compreensão e a paciência, né, porque a gente está aprendendo também com essas experiências novas, assim, de ensino remoto, tá? Então, então a gente vai fazer as atividades, pessoas vão chegar e a gente vai acolhendo na medida em que elas forem chegando. E aí eu agradeço vocês por estarem acolhendo, então, esse workshop também, essa nossa proposta. É um aprendizado para todo mundo, né? E eu acho que a gente só tende a gente tem muito potencial de sair daqui fortalecidos, todos nós, né? Então, assim, eu queria passar a palavra para a equipe se apresentar, e aí a gente entra efetivamente na apresentação, né, guiada aqui que a gente preparou, certo? Boa noite, pessoal. Meu nome é Valdenise. É um prazer aqui estar com vocês. Estou muito feliz. Estou vendo pessoas do nosso ciclo mais assim, mais próximo, outras mais distante. Muito bom poder estar aqui com vocês. Minha formação é em pedagogia. Eu sou aluna da UFPB, mestrado, né, em educação. E estou aqui para a gente dialogar um pouquinho nessa roda de conversa gostosa, prazerosa nessa noite. Boa noite a todos. Isaac, Ana. Boa noite, então, pessoal. Eu sou Isaac Pipano, eu falo do Rio de Janeiro nesse momento, faz frio. Tenho um doutorado que eu defendi recentemente na Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalhei muitos anos na coordenação de um projeto chamado Inventar com a Diferença, que lida com cinema, educação e direitos humanos. E desde 2010 eu tenho trabalhado com formação, tanto em espaços formais, em escolas, como também em espaços não formais, mas basicamente toda essa trajetória foi muito motivada pelo trabalho com professoras e professores, tentando estabelecer um diálogo com quem está na escola, tentando pensar maneiras de produzir esses cruzos entre o cinema e a educação, pensando como a gente pode aprender com quem tem essa prática diária, cotidiana, e colaborar também na criação de propostas, pensando ferramentas. Acho que é um pouco dessas coisas que a gente vai tentar compartilhar aqui, mas também aprender com vocês nesse processo de escuta. Então, muito contente de estar aqui dividindo esse momento e esse dia com vocês. Muito obrigado. Falar um pouquinho. Oi, eu sou Ana Bárbara. Não sei se vocês estão me vendo. Eu estou numa função dupla aqui, nesse momento,
também atendendo o pessoal que está lá no WhatsApp, mas eu estou muito feliz, uma sensação, um sentimento de muita realização de estar aqui. Olha, peraí só um minutinho. Em conjunto com vocês, né? A gente como os meninos falaram, Ival, a gente já está há um tempo desenhando esse programa, né? E das etapas do programa, que seria esse workshop, a gente construiu de uma forma muito dedicada, assim, e é muito bonito, assim, ter como resultado, né, a quantidade de pessoas que se inscreveram. A gente aqui está um número reduzido, né, ainda vão chegar outras pessoas, mas, de um modo geral, é interessante pensar que uma ação como essa pode, enfim, interessar tantos outros. De um modo geral, aqui, muitas pessoas com quem eu falei, né, pelo Zap, enfim, de diversos canais, é muito bom vê-los aqui, bem-vindos, bem-vindas. Bom, eu trabalho com cinema já faz um tempo, e nessa entrada com cinema e educação há uns 5 anos, desde então, 6 anos, na verdade, desde então tenho trabalhado com o Felipe no grupo Semente Cinematográfica. A gente vem desenvolvendo uma série de atividades e formação, ateliês diretamente com as crianças, eventos. Algumas pessoas estiveram aqui no seminário de cinema e educação, de educação audiovisual e cinema que a gente realizou em João Pessoa. Enfim, estamos aqui para compartilhar, muito feliz, muitas pessoas chegando, Dona Eliana chegou agora, enfim, vamos conversando no decorrer dos encontros. Legal. Aline, quer se apresentar? Desculpe, sou eu? Não, Oi, sou Aline, eu. Aline da equipe, a nossa Aline. Oi, gente, desculpa, não vou poder ligar a câmera aqui, porque eu não pude me organizar direito para essa noite, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque eu entrei no Semente Cinematográfica a partir do Seminário de Educação e Audiovisual, que ocorreu em janeiro, e eu fiquei muito encantada com o trabalho da Semente, e agora estar fazendo parte da equipe é uma honra. E eu sou estudante de letras, então minha formação é licenciatura. Eu já trabalho dando aulas há algum tempo e comecei a estudar cinema assim, de maneira independente desde 2017 e venho tentando entrar nesse mundo audiovisual, trazendo também reflexões em relação ao cinema e literatura, e consigo também pensar no cinema a partir dos videopoemas que são construções a partir da literatura, né? Então é isso. Espero que seja uma noite muito produtiva aqui com a gente. Maravilha. Então tá, eu sou o Felipe, não me apresentei, né? Sou do interior de São Paulo, moro na Paraíba há 6 anos. Quando encontrei a Ana Bárbara, a gente começou a desenvolver esse trabalho. E aí eu tenho formação graduação em audiovisual, cinema, com mestrado em educação, faço especialização em educação transformadora. Já vou começar aqui, ó, apresentando a tela. Então, se tiver tudo certo, se tiver algum problema, a equipe vai falando, tá? Então tá, ó. Quem somos? Um grupo, né, multidisciplinar de educadores, artistas, pesquisadores, voltados para a promoção de práticas de ensinar e aprender mais significativas por meio de implementação da tecnologia audiovisual nas escolas brasileiras. A gente está aqui com uma equipe legal, não sei todo mundo da escola da José Albino, quem está aqui, mas a gente fez um convite para toda a escola. Sabemos que tem educadoras aqui da José Albino. A gente vai dar a oportunidade ao longo dessa noite para os relatos das professoras da José Albino, para quem quiser, tá? Eu estou vendo aqui Ana, Maria, eu vi que a Lucilene entrou, mas acabou caindo. Enfim, aí depois quem tiver por aqui pode dar um sinal para poder conversar com a gente. E foi lá no Quilombo do Guruji-Ipiranga, em 2014, e depois num projeto renovado em 2016, que a gente desenvolveu, enfim, as nossas principais aprendizagens, né, junto com as professoras, em trabalhos de formação, né, tanto a formação de professoras, quanto também as práticas com as crianças. E aí depois a gente desenvolveu trabalho em outras escolas, com diversos formatos e propostas pedagógicas, como pedagogia de projeto, lá da Escola Nossa Senhora do Carmo, cuja a Elidiana está aqui representando, né, ONGs de educação popular, escolas com educação tradicional também, né, escolas rurais, enfim, a gente tem uma
um portfólio bem legal, e junto com o Isaac, que também tem uma experiência grande com Inventar com a Diferença, né? Ival, que trabalhou com a gente desde que a gente começou lá no José Albino, em 2016, né? Desde que a gente começou renovadamente, né? Com um novo projeto lá. Então, a gente está junto já há algum tempo. Então, estamos juntos aí para poder colaborar da melhor maneira possível. Então, qual que é a proposta do workshop de hoje? Não só de hoje, mas desse workshop, até sexta-feira. A gente tem aqui o objetivo de apresentar para vocês as noções básicas de educação audiovisual e as possibilidades de implementação nas práticas de ensino-aprendizagem remota e híbrida. Então, a gente está diante de um novo desafio, e para quem já fez cursos de formação com a gente está diante realmente de um novo desafio, não é aquilo que a gente fez no passado. A gente tem uma foto aqui de um curso de formação que a gente fez em 2017, né? Nesse momento a gente não precisava usar máscara, a gente podia ficar perto um do outro, enfim, agora a gente tem outros desafios, né? Ampliar o repertório das práticas, ferramentas e reflexões pedagógicas sobre esse tema, é um tema novo, são discussões novas, está surgindo um monte de ferramenta, uma série de discussões a esse respeito, né? Então, acho que é legal a gente poder se sintonizar o que está acontecendo e contribuir uns com os outros, tá? A gente vai formar um grupo de apoio para criar soluções colaborativamente sobre os problemas concretos que estão sendo vividos pelo grupo nesse momento. Então, a ideia é que vocês participem bastante, tragam os problemas que vocês estão vivendo para a gente pensar juntos as melhores maneiras de resolver, tá? E a gente também vai criar um mural compartilhado, uma ferramenta aqui que daqui a pouco a gente vai apresentar, para poder registrar todo esse processo no ambiente compartilhado, digital, e com isso também a gente vai fazer um trabalho de formação em algumas ferramentas que vocês, se não conhecem, vão passar a conhecer e poder usar nas aulas de vocês, tá certo? A agenda. Nos dias hoje, dia 4, amanhã e na sexta-feira, a gente vai ter essa atividade no Google Meet, começando às 7, indo até 8h30, com, enfim, alguma tolerância aí, né, de 10, 15 minutos, que é o que a gente acabou demorando para começar, né? No dia 6, faz parte do workshop, mas vai ser a roda de conversa que a gente vai fazer no YouTube. E aí a gente preparou um tema que tem tudo a ver com esse workshop, e trouxe pessoas do chão da escola, professoras mesmo, professores, para poder tratar desse tema, saber e fazer educação audiovisual, desafios e dificuldades. Então a gente faz um convite para que todos participem dessa roda de conversa, né? Não vai ser no Google Meet, vai ser lá no YouTube, tá? No nosso canal. No sábado, dia 8, a gente vai fazer um lançamento do nosso filme que chama Carta Semente. Ele é sobre um trabalho que a gente desenvolveu nos últimos 2 anos de contextualização da educação audiovisual em 4 cidades, né? São 6 instituições educativas. Então, é uma reflexão pedagógica bem interessante que a gente vai lançar e vai ficar disponível no YouTube também, para quem quiser ver. Então, vai ser dia 8 às 7 da noite. E aí, entre os dias 10 e 20, que vai ser a partir da segunda que vem, a gente vai agendar mentorias coletivas gratuitas com vocês do workshop. Então, todo mundo que ficar com a gente até sexta-feira, e aí a gente só vai atender o grupo que realmente ficar com a gente até sexta-feira, a gente vai oferecer mentorias. E aí, mais para frente, a gente vai dizer como é que vão ser esses formatos. E a ideia é realmente ter uma proximidade maior, escutar vocês com mais cuidado e oferecer um suporte mais próximo, né, das demandas que vocês estão vivendo. Também, nesses dias, entre 10 e 20, a gente vai lançar os filmes feitos dentro do projeto Cartografia de Imagens. Eu esqueci de dizer, esse filme Carta Semente foi o trabalho que a gente fez nesse projeto Cartografia de Imagens. Foi um projeto com apoio do programa Rumos Itaú Cultural. Então, aí depois a gente vai lançar os filmes feitos por essas escolas, né, e o livro desse projeto, que teve a participação também de todas as educadoras, enfim, de parte, né, das educadoras, mas de todas as cidades e nossas também. E aí vale lembrar que todo domingo a gente está lançando conteúdo novo no nosso aplicativo, que chama Caixa de Inspiração, e é um aplicativo para dar suporte para todo esse processo, todo esse programa de apoio que a gente está oferecendo, né, na internet. Bom, esse aqui, ó, vai ser o nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, eu vou pedir assim, quem tá vendo do telefone, vai no celular e aponta a câmera nesse símbolo, tá? Que se chama QR Code. Se vocês apertarem e colocarem a câmera e apontar para esse símbolo, vocês vão ver que ele vai identificar imediatamente um link aqui, vai ficar um botãozinho laranja aqui na parte de baixo. É só apertar esse botãozinho laranja e apertar o link. E aí vocês vão entrar no nosso grupo de WhatsApp.
Esse grupo ele vai ser importante porque a gente vai divulgar tudo ali, a gente vai estabelecer, enfim, tudo que é importante nesse grupo. Tá? A gente não criou antes para evitar riscos também, né? A gente sabe que, enfim, hoje em dia está acontecendo um monte de coisa. Então, a gente está abrindo esse grupo só para quem está efetivamente no nosso workshop. E para quem está no celular e não pode apontar a câmera, é só digitar esse endereço aqui, ó, bit.ly/workshop_grupo zap, tá? E, claro, se tiver dificuldade, já sei, eu vou copiar esse link no grupo, né, no chat. E outra coisa, a maioria das pessoas aqui também eu já coloquei enfim, eu tenho um contato telefônico, já estou falando pelo WhatsApp, e aí eu também posso incluir quem não conseguir agora. Beleza. Ó, então, no chat aqui, ó, eu vou colocar o link, tá? Para quem tiver no celular, poder acessar, tá? Eu posso colocar. Pode falar, Isaac. Eu já coloquei aqui. Tá certo. Beleza. Tudo bem. Ó, então, vamos lá. Seguindo, então, para quem não acessou o nosso aplicativo, ele foi feito especialmente para esse momento. Tá aqui também, só apontar o celular, ou então digitar esse link. Isaac, bota esse link aí, ó, para a galera. Ali a gente vai compartilhar todos os nossos materiais, já tem muita coisa. A gente colocou os filmes feitos na José Albino, colocamos algumas lives que a gente já participou até o momento, fizemos uma pesquisa de materiais relevantes, né, feitos por outros grupos e que estão públicos na internet, então a gente compartilhou com vocês. A gente já compartilhou nesse aplicativo algumas ferramentas digitais interativas muito legais, tá? E tem também a roda de conversa que a gente teve semana passada com Sônia Goulart e Rafael Romão, foi um bate-papo super legal, né, sobre a temática da educação audiovisual em tempos de transformação digital. Então, é por lá que a gente também vai compartilhar todos os conteúdos de tudo que a gente está conversando, inclusive esse aplicativo, tá? Esse workshop, tá? Bom, então, seguindo, as orientações que a gente traz e propõe para vocês, tá? É que vocês participem o máximo possível das rodas de conversa que a gente vai abrir, das atividades interativas, que contribuam com as experiências, conhecimentos e dúvidas. Gente, é um programa de apoio. Não vai funcionar se só a gente ficar falando. A gente está aqui pedindo a palavra no início, que é para poder consolidar as coisas. Mas depois desse momento inicial, a ideia é que realmente a gente tenha diversos momentos de troca, tá? Talvez hoje vai ser um pouco menos, a gente vai ter 2 momentos de troca, mas a partir de amanhã a gente vai equilibrar de uma outra forma, vai ter mais roda de conversa do que, enfim, explicações de conteúdos e etc. Tá? Por quê? Porque é um programa de apoio, só funciona se houver troca, tá? Então, sejam o máximo participativos que vocês quiserem. No entanto, sejam breves, sintetize as falas, tem muita gente, né? A gente tem pouco tempo, então vamos pensar no outro, vamos dar espaço para os outros, certo? Deixem o microfone sempre desligado quando não estiver conversando, para não atrapalhar a experiência do grupo, né? No grupo do WhatsApp, compartilhem apenas conteúdos pertinentes e relacionados ao tema, para que a gente possa efetivamente consolidar ali uma proposta de curadoria, né, de tema mesmo, para que a gente possa se desenvolver. E quanto às mentorias coletivas, elas serão agendadas, esqueci o S aqui, serão agendadas previamente pela nossa equipe, então a gente vai orientar vocês no grupo, e a gente está oferecendo também no WhatsApp, e a gente achou importante dizer isso aqui, a gente está oferecendo mentorias especializadas que são contratadas, elas são pagas, é a maneira como a gente encontrou para conseguir sobreviver nesse momento de pandemia, porque a gente perdeu os nossos empregos, né? Então, assim, elas servem tanto para professores individualmente, quanto também grupos escolares, secretarias, só que a gente divulgou lá no aplicativo e a gente percebeu que algumas pessoas não estão entendendo muito bem. Então, eu vou deixar claro aqui, né, para vocês e para quem estiver escutando depois, a gente vai oferecer mentorias coletivas gratuitas para vocês, e a gente vai entrar em contato pelo WhatsApp, pelo grupo do WhatsApp, a gente vai organizar tudo direitinho, a gente vai construir isso junto com vocês, encontrar as melhores datas, tá? Agora, as mentorias especializadas que serão agendadas pelo aplicativo, então elas não fazem parte desse workshop, tá? Elas é um outro serviço que a gente oferece. É importante deixar isso claro.
Bom, vamos começar com uma atividade interativa? Antes de entrar aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu construí essa atividade, tá? Antes de vocês entrarem, ó, eu vou compartilhar uma outra aba com vocês. Então, eu vou parar a apresentação e vou compartilhar uma outra aba, tá? Então, vamos lá. Ó, vocês estão vendo aqui a aba que tem um quadro aqui escrito onde você mora? Sim. Certo. Então, eu vou mostrar, eu vou dar um passo atrás e vou mostrar como é que eu fiz, ó. E quando você entra nesse site que chama Mentimeter, depois a gente passa a gente passa o endereço para vocês, compartilha lá no aplicativo, você tem aqui a opção de criar aqui uma nova apresentação. Se vocês estiverem vendo aqui, ó, tá tudo em inglês, tá? Eu tô com o Google Chrome, ó, tem um botão aqui, ó, do Google Tradutor, a gente já colocou no aplicativo como é que faz essa instalação, é só vocês verem lá as orientações, tá? Eu vou colocar aqui, ó, traduzir essa página, tá? E aí, ó, ele vai transformar tudo em português, tá? Para ficar fácil para a gente mexer. Então, eu já criei uma nova apresentação, vou entrar. Essa apresentação aqui, ó, ela funciona como se fosse um PowerPoint, que eu posso aqui adicionar slides, ó, tá? E aí, só que a diferença é que esse PowerPoint, ele é interativo, tá? Vou traduzir de novo aqui. Pronto, está traduzido. Então, ó, eu vou apagar esse aqui, ó, e vou criar um novo, tá? Para vocês verem, ó. Vou adicionar um slide aqui novo. E aqui, ó, eu tenho diversas opções, ó. Eita, parou de... Ah, não. Aqui, ó. O tradutor tá meio doidão, ó. Ó, múltipla escolha, nuvem de palavras, perguntas em aberto, escalas, né? Tá aqui traduzido como balança, ranking, perguntas e respostas, ó. Tem várias opções. Depois vocês podem, enfim, descobrir aqui, tá? Então, eu vou colocar uma aqui, ó, nuvem de palavras. Então, apertei, ela vai aparecer aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou no conteúdo e vou escrever aqui, ó. Uma pergunta, né? Onde vocês moram? Tá, vou permitir que cada participante só responda uma resposta só, eu posso escolher, né? E aí, eu venho aqui eu não quero fechar a votação, não quero ocultar nada, então tá tudo certo. Essas opções com o pontinho verde é quando a gente paga, né? Como a gente está na situação na gratuita, não pode. Pronto, agora vocês podem ou acessar aqui a www.mente.com e digitar esse código, ó, 196668, né? Ou então, vocês vão naquele QR Code, naquele código lá. Só que aí eu vou ter que tirar a apresentação. Peraí, então eu vou... Vou colocar a Eu podia apresentação. ter enviado no WhatsApp e aí eu mandava aqui, não? Ah, pronto, vou fazer isso, melhor, né? Então, ó, vou compartilhar o link aqui no chat. Então, é só vocês apertarem esse link e fazerem a votação. E aí, então, já que o link está aí, eu vou compartilhar de novo ali para vocês verem o que acontece. Ó. Vocês estão vendo as respostas aparecendo na tela? Alguém dá um sinal aí. Sim. Legal. Pronto, ó. Essa é uma ferramenta super legal, interativa, né? Eu acho que a maioria deve conhecer, né? Mas para quem não conhece, é uma ferramenta legal para a gente poder, enfim, trabalhar aí com um tipo de interatividade que é... Eita, o que aconteceu? Aconteceu algum probleminha aqui no... Deixa eu ver. Deixa eu divulgar de novo. Ó, a gente tem muita gente de João Pessoa, Rio de Janeiro, Recife. Conforme os números vão se sobrepondo, né, o número de respostas vão se sobrepondo, a letra fica maior, né?
Campina Grande, Morro do Cristo Redentor, Areia, Palmeira dos Índios, Bananeiras, Paraná, Belo Horizonte, Parnamirim, Juiz de Fora. Tem alguém que colocou o nome aqui, eu acho, né? O William. Curitiba, enfim, São Paulo, Guruji, ó, Palmeira dos Índios, enfim. Então, essa é uma ferramenta de interação bem legal. A gente vai discutir mais para frente, né? Os níveis de interação, as intensidades de interação que a gente pode propor no ensino remoto, né? E aí os diversos recursos audiovisuais que a gente tem. Esse é um deles, esse é muito simples, ele é legal porque ele é introdutório, né? E a gente consegue ter, nesse caso que a gente usou para esse, né? Para esse objetivo, né? Então ele tem esse propósito de introduzir o grupo, a gente entender de onde estamos falando. Então, ó, agora eu vou pedir para vocês, ó, vou trazer aqui para esse segundo, qual é o seu segmento de ensino, tá? Então, eu vou pedir para vocês só darem uma atualização aí no site, é o mesmo link, então só dá uma atualização, e aí vocês vão poder responder o segmento de ensino de onde vocês são. Isso é muito legal, assim, é importante para a gente também entender como a gente pode contextualizar, né, da maneira mais efetiva para o contexto de cada um aqui, né. E aí a ideia é que a gente, nas próximas atividades, organize em grupos focados em cada um desses segmentos, porque daí a gente pode tanto orientar, né, tecnicamente, pedagogicamente, as práticas de educação audiovisual para cada segmento, mas que também os grupos, uma vez organizados em segmentos, também possam contribuir uns com os outros com as suas experiências que têm vivido atualmente, né. Esses outros aqui a gente poderia ter colocado aqui ensino superior e outros tipos de ensino, mas como a gente está focando aqui na educação básica, a gente focou só nessas modalidades, tá? Em segmentos, me digo, né? Bom, a gente tem bastante gente aí do ensino médio, ensino fundamental, 1 e 2, né? Bem legal. Bom, então vamos voltar. Sim, tem mais uma que a gente tinha pensado em fazer. E essa, sim, aí a gente vai abrir a roda de conversa. Vou criar aqui junto com vocês, tá? Então, vou apagar aqui mais um. Eu tô apagando, gente, porque no plano gratuito, essas primeiras perguntas aqui, você só pode criar 2 por vez. Então, eu tô tendo que apagar para poder fazer. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. O que é educação audiovisual para você hoje? O que vem na sua mente? Vou deixar aqui, ó, 3 respostas por participante, tá? Pode atualizar o link, é o mesmo link, tá atualizado. Podem responder, são poucas palavras, 1 ou 2 palavras no máximo, tá? Mas a ideia é que a gente entenda nesse momento, e depois a gente vai abrir uma rodada de conversa, entender o que significa isso para vocês. Quando vem essa palavra em mente, educação audiovisual, o que vem? Que sentimento que vem? Que tema que vem? Que experiência que vem? Enfim, o que vocês podem trazer sobre isso? Dá medo? É difícil? É bom? Tá? Enfim, o que afeta vocês quando a gente pensa nessa expressão? Educação audiovisual. Felipe, disponibiliza o link novamente, que tem gente que está pedindo. Tá. Então, vou dar aí um minutinho para aumentar o número de... Inovação, a maior palavra até o momento que apareceu, inclusão, criatividade, desafio, interação, ver, arte, educação para olhar,
possibilidades, mediação, necessidade, legitimidade, estou ficando doidão lendo com essas palavras mudando, ó. Globalização, criatividade latente, letramento midiático, algo interessante essa expressão, hein? Reinventar-se, inovação, letramento digital, compartilhar a vida, ó, que bonito. Emancipação do ser, interpretação, compreensão, encontro, experiência, produzir, pensamento livre, educar para ler o mundo, cognição, estética, sensibilidade, necessidade, autonomia. Muito legal. Mediação, cultura digital. Pois bem. Então tá, gente, olha, vou voltar aqui então para a nossa dinâmica, tá? Vou parar a apresentação. Então vamos fazer uma rodada aqui, né? Bom, então é isso, olha, a gente conseguiu ter um panorama, né? Esse é um tipo de interação que ele já consegue articular o grupo, de alguma forma, né? A gente viu as palavras vindo, a gente já vai começando a criar um terreno comum, uma base comum para a gente poder interagir. Agora, ela ainda é uma interação, de algum modo, fria, né? A gente ainda não interagiu, e o que a gente quer trazer como um ponto, uma questão principal, básica, para a gente começar, é a construção de pertencimento. A gente está aqui numa sala virtual. Se a gente não tiver o mínimo de afeto compartilhado, o mínimo de percepção coletiva de que estamos juntos no mesmo lugar, é muito difícil promover uma aprendizagem. Muito difícil. Uma aprendizagem significativa, que é o que a gente está colocando em jogo aqui, né? Então, a gente tem diversas estratégias de mediação e de interação, né? Essas ferramentas ajudam a gente. Agora, elas podem manter a gente também numa dimensão ainda de uma certa frieza, e a gente vê, observando as aulas do Google Classroom, né, como é que é difícil para as professoras, muitas vezes, construírem essa relação de pertencimento, né, essa relação que realmente o grupo consiga estar junto ali, não se disperse, né. Então, eu queria abrir a roda de conversa, e aí, Val, se quiser trazer alguma provocação, e aí o grupo todo, fique à vontade, a gente pode dar aqui uns 10, 15 minutos de interação, né, para que daí a gente siga em frente, tá, com o conteúdo aqui. Vou fechar meu microfone. Estou desejosa de ouvir um pouco, né, a fala de vocês, as palavras foram escolhidas, mas o que motivou essa fala, né, a escolha dessa palavra? Acho que a gente pode estar partilhando um pouco sobre isso. Quem quer quebrar o gelo? Posso começar. Já que estou desde as 2 no Meet, então já estou no embalo do negócio aqui. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Milene Figueiredo, sou professora. Eu moro em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Sou professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal daqui. Esse ano eu estou com uma turma de educação infantil e eu coordeno um projeto de cinema, né? A gente tem um cineclube na escola que começou em 2017 uma das palavras que eu coloquei foi compartilhar a vida, porque esse projeto, ele me transformou em todos os sentidos, profissionalmente, né? Perceber o cinema pelo olhar da criança foi algo que me transformou enquanto professora e enquanto pessoa, né? Então, poder compartilhar a minha vida e as crianças compartilharem as suas percepções sobre a vida delas comigo, né? E todos nós juntos, foi entender, eu acho que foi aí que eu entendi realmente o que é educação. Foi nesses momentos de estar junto com as crianças discutindo e pensando juntas é que eu entendi realmente qual é o meu papel enquanto professora no mundo e o que eu quero para a minha vida, assim. Foi algo inimaginável, né? Eu já vim estudando sobre mídia e educação desde o final da graduação, mas fiz o meu mestrado sobre isso, mas foi esse projeto que me levou a estar aqui com vocês, né?
Conheci vocês em janeiro, no evento, não conhecia só de leitura, né? Eu já tinha lido muitas pessoas e me encantei, assim, também foi um divisor de águas, tudo que eu aprendi nesse projeto, as leituras que eu comecei a fazer, as referências de vocês. E é muito louco, né? Porque a gente está aqui agora vivendo essa pandemia que está sendo horrível, que está sendo um desastre, mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz de estar aqui, que jamais imaginei que a gente ia ter essa oportunidade de estar junto de novo, né? E é isso, assim. Eu espero também que esse clima de pertencimento seja algo que construído para que a gente forme realmente essa rede de apoio que todos nós estamos precisando. Obrigada. Eu posso ser o próximo? Então, boa noite a todos, todas. Meu nome é Alcione, eu falo de Areia, na Paraíba. Eu faço doutorado no momento na UFRN, morei 1 ano aí em Parnamirim, por isso que me interessei para falar logo depois da colega. E minha pesquisa é sobre o que eu chamo no momento de letramento cinematográfico. Eu coloquei ali nas palavras ler, ver e produzir, porque é o que eu entendo ser necessário para produzir curtas-metragens de ficção. Então, minha pesquisa é sobre isso daí, né? A gente produziu ano passado, foi quando eu gerei os dados, então eu estou no trabalho de ler e escrever. É um grande prazer estar em contato com vocês e aprender e contribuir de alguma forma com vocês. É isso, obrigado. E aí, gente, mais alguém quer trazer? Alguém mais de longe aqui da gente? Opa! Depois dela eu vou, Felipe. Então, vamos fazer assim, vamos fechar as 2 falas e aí a gente segue, tá? Vão ter outras oportunidades de interação, tá? Só para a gente não ficar atrasado aqui no cronograma. Vou falar rapidinho, então. Sou Monique, sou aluna de mestrado da UERJ. Tenho um técnico em comunicação e publicidade, então eu estudei RTVC, né, que é Rádio, Televisão e Cinema, e eu adorava, trabalhava com spot, com comercial de rádio, e eu acho super legal. E atualmente eu tenho um projeto no mestrado com agroecologia, que é um mestrado de artes, né, e acaba que eu induzo muito o pessoal a fazer debates, a filmes que tem a ver com o ecossistema e tudo mais. E assim, muito legal estar aqui, agradeço a oportunidade, espero aprender muita coisa. O meu computador não é muito bom, né? Você estava falando aí para interação, eu só consegui na última, mas consegui, achei muito bacana, e espero agregar aí. Muito obrigada, viu? Massa. Dina? Eu sou Dina, eu sou coordenadora pedagógica de educação infantil em Juiz de Fora, Minas, e já terminei o doutorado, onde eu estudei a questão do audiovisual com surdos, e estou gostando muito desse encontro aqui, né? Mesmo porque adoro o sotaque do Nordeste, a maioria do povo do Nordeste, né? Então, já que Dina comentou do sotaque, vamos circular as vozes. A Catiúcia pediu para... porque agora a gente vai entrar numa outra parte, aí vou passar o Val, Isaac, Ana, quiserem trazer aqui agora a proposta, né, aprofundar na proposta que a gente está trazendo. Mas a gente teve mais uma inscrição, uma pessoa pediu aqui no chat. Desculpa, eu que não vi, perdão. Fui eu, que estou aqui no interior do Paraná, meu nome é Catiúcia, a Clara está junto comigo aqui, participando dessa interação. Eu sou professora do Instituto Federal do Paraná, tenho uma colega também aqui, a professora Magda. Somos professoras do ensino médio, técnico e tecnológico aqui no interior do Paraná. Tenho um projeto de cinema aqui que eu sou de Francisco Beltrão, e o meu campus fica a 70 quilômetros da minha casa, que fica na cidade de Coronel Vivida, e eu estou muito feliz de estar aqui.
ouvindo todo esse sotaque mineiro e nordestino, eu estou me sentindo privilegiada. Conheci o Semente Cinematográfica navegando na internet e achei o projeto mais lindo que eu pude conhecer de cinema na escola. O meu doutorado é em Informática na Educação, e eu pesquisei videocartas, por isso me vejo muito nos projetos de vocês. Então, espero contribuir e também aprender muito aqui. Não sei se o meu sotaque é tão paranaense assim, espero que seja. E eu tô até feliz, porque eu moro em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, mas eu sou gaúcha, então se o meu sotaque passou por nordestino, eu já tô muito feliz, porque eu amo o Nordeste. Acho que já tá meio misturado. Bom, gente, tem gente assim, com muita experiência, vocês estão vendo? Então, assim, ó, a proposta aqui desse curso não é trazer respostas para vocês, como se a gente tivesse as respostas, né? Então, é construir junto. Então, eu achei bem legal essa primeira rodada. Com certeza, a gente sabe quem está aqui, porque a gente acompanhou as fichas de inscrição, né? Mas, assim, se exponham, né? Tragam as experiências, seja o pessoal que tem uma relação com o ensino superior, seja o pessoal do chão da escola, da educação básica, né? Tragam todas as experiências, todas são relevantes, tá bom, gente? Ó, vou circular aqui a voz e vou ficar acompanhando aqui a apresentação, tá? Então, quem quiser assumir aí do time do Semente, vamos entrar mais nas discussões que a gente vai trazer aqui para abrir o workshop. Bora lá, Val, vamos junto? Vamos sim, né? O que a gente está propondo aqui, né? É promover essa aprendizagem significativa no ensino remoto e aí o ensino híbrido através de educação audiovisual, que é isso que está acontecendo aqui. O que é significativo para mim, para vocês, nessa relação, através dessa ferramenta, né? Estamos distantes, mas próximos. Então, trabalhando essa relação, utilizando essa construção aqui agora, que é nova para todos nós, mas que nos aproxima, a depender de como a gente faz uso disso, né? É um pouco isso, a gente está propondo essa relação. Se Felipe quiser subir um pouquinho, aqui não tem os nossos fundamentos, né, os conceitos que a gente traz, eu creio que é conhecimento de muitos de vocês aí, e a gente vai pensar um pouco sobre as trilhas de aprendizagem, né, e esse conjunto, essa elaboração de etapas que a gente vai vivenciar, e a gente vai trazer um relato de experiência também, eu vou poder ter a oportunidade de estar partilhando com vocês, na escola, no trabalho, e a gente pensa nessa perspectiva também da pedagogia de projetos, das metodologias ativas, né, no protagonismo das crianças, no protagonismo de todos nesse processo, e na perspectiva também desse ensino híbrido, mas não só o híbrido à distância e presencial, mas o híbrido nesse olhar de José Morin, dessa mistura de tempo, de espaço, de sujeitos, de culturas, aqui estamos, esse híbrido, essa mistura que nos aproxima, que nos torna cada vez mais sujeitos, né? Então, é nessa perspectiva, acho que a Ana agora pode complementar um pouquinho, Isaac também. Não sei se a Ana quer entrar, eu queria comentar só duas coisinhas, tentar ser breve também. A primeira delas, eu acho que tem a ver com essa ideia da educação audiovisual, né? E por que a gente está chamando atenção tanto para esse duplo nome. Nós, muitos daqui, viemos de uma tradição que até pouco tempo atrás estava mais dedicada a pensar cinema e educação. Acho que Dina, eu mesmo, Ana, né? Muita gente vem aqui de uma tradição de estudos em que essa ideia de cinema e educação era muito forte, é muito forte, né? Já tem muita pesquisa, muita coisa escrita a respeito, mas nesses últimos tempos a gente tem pensado na necessidade de fazer uma ampliação dessa perspectiva. Então, acho que a ideia de educação audiovisual aqui, ela começa um pouco por isso. Começa com com uma espécie de revisão das ideias, pensando na possibilidade da gente expandir a noção de audiovisual. Então, não à toa a gente começa essa atividade usando um aplicativo, a gente está mediado aqui por uma tela. Então, eu acho que, de uma maneira geral, o nosso entendimento é que
todas essas ferramentas e recursos, eles estão agora no universo que é audiovisual, uma vez que estamos mediados aqui por imagens e sons. E a experiência pedagógica passa a ser uma experiência ela própria, mediada por imagens e sons. Então, de alguma forma, eu acho que muita gente pode ter vindo aqui com essa expectativa da relação com o cinema, a gente vai atravessar certamente essa relação, mas eu acho que o movimento agora é mais amplo, é pensar todos esses recursos na perspectiva audiovisual. Acho que a gente vai tentar trazer um pouco dessas discussões aqui com vocês, de novo, sem respostas, mas plantando ideias, né? Então, acho que o primeiro movimento era esse. O segundo é pensar que nessa abordagem, né, a gente colocou esse círculo para pensar um pouco onde a gente está situado, né? Dentro de quais discussões da educação, do campo da educação a gente está situado, de que modo a gente tem pensado essa construção de relações de ensino-aprendizagem. E aí eu acho que eu posso tentar sintetizar isso para vocês a partir da perspectiva do saber, fazer e ver. Né? De alguma maneira, são esses três verbos que orientam as nossas práticas, que são teórico-políticas, teórico-conceituais. Elas não são nem teorias, nem puramente práticas, mas elas são uma espécie de atravessamento entre teoria e prática, em que a gente faz pensando e pensa enquanto faz. Eu acho que essa é a nossa medida, sabe? Ou talvez a medida do tipo de metodologia que a gente tem buscado. Construir junto, discutir, experimentar. Acho que todo o movimento aqui vai ser orientado por essa ideia, de que se trata de saber, ver e fazer, né? Vocês vão ver aqui que a gente tem uma aposta muito radical nessa ideia de que há uma expectativa muito grande com o fazer, a gente parte sempre do fazer, ou de algum gesto que inaugura uma relação, que inaugura uma ação, que inaugura uma experiência. Esse fazer, ele é primordialmente coletivo, ele parte do indivíduo, do sujeito, mas ele pensa o grupo e a comunidade, e de alguma forma ele está tendendo a se pensar as relações do bem viver, né? As relações de viver em comunidade. Então, eu acho que são essas as medidas que fazem com que a gente pense essa relação de aprendizagem híbrida. E por que essa noção aparece agora tão forte, né? E por que pensar a partir da educação audiovisual? Porque a educação audiovisual, ela já tem uma dimensão que é híbrida, por natureza. Ela media objetos técnicos, que são ferramentas, como as câmeras, como os computadores. Ela depende da presença simultânea entre um espaço que é imaterial, que é uma imagem, seja ela digital ou uma fotografia, com uma coisa real. Ela engaja as pessoas juntas no território, então ela demanda experimentação com o próprio corpo. Então, de alguma maneira, foi ficando muito claro para nós que essa noção de aprendizagem híbrida, que trabalha com essa ideia de que são materiais, técnicas, tecnologias, espaços, tempos, atividades, isso é o cinema. Né? Isso é a educação audiovisual, de uma forma geral, porque ela tem como natureza, no seu modo de estar e ser, ela é dessa forma. Então, aqui o nosso movimento, e aí é uma coisa também que é nova para a gente, é por isso a gente compartilha para trazer para pensar junto, de que modo essa educação audiovisual, essa forma de aprendizagem híbrida, ela se relaciona com toda e qualquer experiência de ensino-aprendizagem. Toda e qualquer. As formais e as não formais. Não importa qual seja a área de ensino. Não importa se trabalhe com crianças, não importa se ensino química, não importa se lido com matemática, mas é preciso pensar nessas ferramentas, mas não só nas ferramentas como técnicas que são neutras ou que são como se elas fizessem as coisas por elas mesmas, mas pensar então nos modos como essas ferramentas elas se integram às nossas práticas de ensino-aprendizagem. Eu não vou me estender muito não, mas eu achava que era importante só enfatizar essa ideia, porque ela não é nova nem para a gente, mas eu acho que a gente tem tentado construir recentemente essa mudança de perspectiva. E aí a gente encontrou uma espécie de um bom aliado com essa noção de aprendizagem híbrida, como se a gente estivesse ali diante da possibilidade de ver um campo da educação que tem uma relação muito direta com a educação audiovisual. Né? Então, por isso a necessidade da gente pensar junto nesses termos mesmo. Acho que é um pouco o movimento que a gente vai fazer aqui no workshop, né, Val, nos próximos dias. Eu acho que é um pouco a ideia de tentar apresentar para vocês essas ferramentas. E aí, pessoal, muitas das coisas que o Felipe trouxe no início, né, podem ter sido meio rápidas, porque a gente tem um monte de coisa para falar, mas eu acho que tudo isso que a gente vai trazer também, nós vamos tentar
compartilhar juntos no WhatsApp, depois usar a caixa de inspiração, que é o lugar onde essas ferramentas vão estar todas disponibilizadas, mas eu acho que eu queria também tirar das nossas costas e de vocês também o peso de ser um curso duro, sabe, daqueles que a gente vai ficar aqui. Eu acho que a gente está num espaço de experimentação mesmo. A gente ficou brincando, não trazemos verdades, trazemos ideias. Então, assim, e essas ideias, elas são passíveis de erro, né? Eu acho que a gente vai falar da pedagogia do dispositivo. Pedagogia do dispositivo é um tipo de pedagogia onde erro é completamente possível. Não tem forma de acerto. Ela elimina o erro, porque ela parte de uma ideia de que não há um ponto de chegada, mas há uma experiência em que o aprendizado acontece. Então, eu acho que aqui também nós estamos nesse espaço, né? E vamos errar, e vamos dizer coisas que às vezes não vão parecer tão legais, e vamos contestar, discordar, etc. E aí, para fechar, vou deixar a bola contigo, Val. Eu queria fazer uma provocação. A palavra que apareceu, a maior delas, no quadro de palavras sobre a ideia de educação audiovisual, foi inovação, né? E eu fico assim, não é uma provocação mesmo, porque eu também não tenho a resposta, mas eu fico pensando assim, que doideira, né? Inovação é a palavra que mais aparece, mas a gente está falando do cinema, que tem mais de 130 anos, a gente está falando da fotografia, que tem mais de 150, e a cultura da imagem, que tem pelo menos uns 5 séculos. Então, assim, o Google Meet, há 100 anos atrás, era o cinematógrafo dos irmãos Lumière, né? Há 150 anos, o daguerreótipo, ele era o hangout daquele povo. Então, assim, eu sempre fico meio reticente com essa ideia de que a tecnologia é inovação, como se a gente estivesse evoluindo, como se a gente estivesse, sabe, sempre indo mais e chegando a um ponto melhor. E eu fico, gente, a máquina a vapor devia ser a coisa mais tecnológica do povo daquele tempo. Imagina só um trem a vapor. Então, assim, eu gosto sempre de contextualizar um pouco essa ideia da inovação, porque eu acho que ela pode ser, às vezes, não uma armadilha, mas ela pode ser arriscada, se a gente acreditar que a inovação tem a ver com dominar a tecnologia. Porque esse não é o ponto. Não é o ponto de forma nenhuma, né? Não é o domínio da tecnologia. É claro, saber usar a tecnologia, mas ela não pode ser o fim do processo. A gente não pode pensar que a gente vai aprender a ferramenta e está tudo certo. O aprender a ferramenta é o passo 1. E esse a gente vai tentar fazer da forma mais rápida. Agora, o difícil é ensinar e aprender. Eu acho que é o que a gente vai discutir aqui. Eu queria complementar um pouquinho, assim, no sentido de que a gente também está isso como o Isaac colocou, né, assim, a gente também está num lugar confortável, assim, se a gente for pensar, quem está na escola, né, principalmente os professores que não lidam diretamente com o audiovisual, mas que, se a gente for olhar para esse círculo, né, essa cartela, vamos dizer assim, de abrangências que a gente colocou aqui, a gente tem na base, na BNCC, na base comum, também uma possibilidade da gente trabalhar com a cultura digital. E aí, eu não sei, tem muitos professores aqui alguns professores, enfim, professoras que falaram aqui, já trabalham com audiovisual, mas eu fico imaginando que, enfim, talvez tenha um outro tanto de pessoas que também não estejam tão, como é que eu digo, familiarizadas, né, com isso. Mas, de um modo geral, a competência 5 da base permite, né, que a gente trabalhe não só dentro da cultura digital, a gente pode trabalhar com tecnologia, e o audiovisual entra aí perfeitamente bem, e aí a gente tem esse campo aberto para embasar as experiências, né? Se lá atrás, enfim, para a gente sempre era uma questão, como é que a gente introduz o audiovisual, o cinema na escola? Sempre foi uma coisa meio estranha, assim, de adentrar, e, no entanto, agora a gente tem, era isso que eu queria dizer, a gente tem esse espaço aberto, né, respaldado, vamos dizer assim, dentro do currículo. Então, agora fica mais, de uma certa forma, me parece mais tranquilo da gente introduzir essas atividades, né? E uma outra coisa que também que eu quero sugerir, eu não sei se o Felipe, enfim, comentou, é que a gente vai criar um glossário vivo, né? Enfim, diversas palavras que são ditas, enfim, que podem ter familiaridade para algumas pessoas, para outras pessoas não tem, mas, de qualquer forma, a gente está querendo, quando a gente coloca um glossário vivo, é nesse sentido, o que eu sei, que eu posso compartilhar, e o que eu não sei. Então, a gente cria isso, e ao final do curso a gente também tem um documento construído coletivamente, assim.
Então, eu acho que talvez vai ser disponibilizado aqui um link para a gente começar a fazer isso, mas é isso que eu queria colocar. Vamos seguindo, Felipe? Vamos. Eu queria trazer um relato de experiência para tentar assim jogar para uma experiência concreta um pouco o que vocês trouxeram, tá? O pessoal da José Albino está aqui, e eu queria fazer esse relato. Quando a gente chegou na escola José Albino Pimentel, que fica no quilombo Guruji, Ipiranga, no Conde, na Paraíba, a gente chegou foi através de uma parceria com o projeto Inventar com a Diferença, que trazia uma proposta de educação audiovisual baseada em pedagogia de projeto, que a gente ainda vai falar, pedagogia de dispositivos de criação, que a gente ainda vai falar bastante aqui, voltada para a educação em direitos humanos. E a ênfase que a gente trouxe foi a dimensão artística do cinema, né? Quando a gente trouxe essa proposta, foi uma experiência incrível, porque as crianças, a gente fez no turno escolar, com a participação das professoras e o professor Manuel, o único homem da turma, e aí a mediação foi feita de um modo, a Eli, a secretária da escola participou, Ana Maria, a Alessandra, a diretora e vice-diretora. A mediação foi feita de tal modo, e muito orientada pela Val, né, que as crianças levaram a gente através de vivências no território. E através dessas vivências a gente acessou saberes dos mais velhos, a gente conheceu a cultura, as atividades econômicas, a gente discutiu questões como trabalho, né, espiritualidade, cultura, e aí uma série de questões que depois voltaram para dentro da escola para ser trabalhada na sala de aula pelas diversas práticas das professoras. Então, nessa experiência que a gente teve em 2017, né, 2016 e 2017, aquela lá já foi uma experiência de aprendizagem híbrida, né? Não envolviam as telas, como a gente está trabalhando desse jeito, mas envolviam telas, né? Envolviam experiências fora da sala de aula, envolvia a articulação do saber escolar com o saber não escolar, né? O saber não sistematizado, né? Do modo como as disciplinas organizam, não é? Então, assim, só que aí o que ocorreu? A partir de 2018, a escola sentiu uma necessidade de contextualizar de uma forma mais direta na questão da alfabetização das crianças. E aí houve aí um processo, alguns meses de negociação, para entender como é que a gente ia desenvolver esse trabalho, mudar o foco do trabalho, e aí a gente se aproximou um pouco dessa matriz aqui que a gente está colocando, né? A gente trouxe referências da metodologia do Paulo Freire, continuou trabalhando com a pedagogia de dispositivos, de criação audiovisual, propusemos um projeto para as crianças, para a gente desenvolver junto, e aí fizemos um trabalho com o audiovisual de mapeamento, contextualização da aprendizagem, da alfabetização no território, na experiência concreta das crianças. Então, o que a gente está trazendo aqui é a possibilidade também da produção de currículos críticos, da produção de currículos contextualizados a partir do momento em que a própria linguagem do audiovisual, ela possibilita uma articulação transversal dos saberes, possibilita a promoção de aprendizagens que conseguem levar a discussão que está dentro da escola para fora e que está fora da escola para dentro, né? Então, acho que essa é uma discussão importante. A Lidiana traz aqui a discussão das ODS, né, que é uma outra matriz que a gente trouxe, que é a matriz que a escola Nossa Senhora do Carmo traz, né, e trabalha. E aí, Elidiana, você quer dar um depoimento sobre como as ODS entram na escola? Elidiana. Oi, pode ser. Ok. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis na escola é desenvolvido a partir da pedagogia de projetos. Os educandos são levados a olhar para a comunidade deles e enxergar a partir da comunidade que pode ser estudado, e a partir dos problemas enxergados por eles, né, trabalhar essa relação de cuidado consigo, com o outro, com o meio ambiente, né? Então, muitos projetos na escola são desenvolvidos nessa perspectiva, né?
de melhorar um pouco dessa consciência planetária. Só isso. Para quem não conhece, os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tá? Então, é um trabalho que a gente faz também de promover as ODS a partir da educação audiovisual. Bom, então vamos seguir. Val? É a tua vez. Isso, pronto. Agora eu vou compartilhar com vocês uma experiência que nós temos tido, né? A gente está desenvolvendo ainda recentemente com o grupo. Eu sou coordenadora nessa escola que o Felipe acabou de compartilhar, no José Albino Pimentel, e como coordenadora lá, trabalho com 10 professores, nesses desafios que todos nós temos enfrentado, né? Dessas aulas remotas, e os desafios das nossas inseguranças também. E apesar da gente ter toda essa experiência com o cinema, com esses recursos, mas é muito bonito ver que o cinema não é uma camisa de força, que todo mundo tem que vestir e pronto, não. Quando a gente chega num momento como esse, a gente percebe que algumas pessoas chegaram mais próximas, outras não, foram as suas escolhas. E aí, quando a gente chega nesse contexto, né, a gente tem que fazer uso de uma série de ferramentas, se apresentar também, se expor, interagir através de diferentes formas. E é um desafio muito grande para todos nós. Gente, como tem sido grande esse desafio, mas como também tem sido prazeroso, porque a construção coletiva, ela flui, ela vai fluindo naturalmente no processo, né? A gente vai chegando mais próximo do outro, com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, com as nossas trocas, porque com os nossos saberes também. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês do que a gente tem construído na trilha que fizemos agora há pouco com os professores, frente a um desafio mais concreto. Já dá para a gente compartilhar a trilha, Felipe? Que aí eu trouxe o conceito, né, que é o conjunto de ações mais integradas, sistemáticas e contínuas, que elaborando para promover esse processo de aprendizagem. É o percurso, é o caminho que a gente foi elaborando juntos, porque foi no processo colaborativo, de pensando em situações específicas dos nossos enfrentamentos, e aí a gente conseguiu planejar, pensar junto e trocar saberes. Gente, ó, eu coloquei o link no chat para quem quiser acessar. Essa é uma outra ferramenta que a gente vai ensinar para quem não conhece, tá? Chama Padlet. E aí eu vou cancelar aqui a apresentação. Quem quiser fotografar o QR Code, o código aí, o QR Code, pode fotografar. Daí eu vou fechar aqui para apresentar a ferramenta. Eu vou só contextualizando, enquanto o Felipe vai aproximando aí da gente o registro que fizemos através dessa ferramenta. O José Albino trabalha com ensino fundamental, né, da educação infantil, a educação básica da educação infantil e do ensino fundamental anos iniciais, do 1º ao 5º ano, né. Então, a gente se viu diante de um problema, de um desafio grande, né. Dá para aumentar um pouquinho, Felipe? A tela não, né? Não sei o que vocês estão vendo, mas aqui ela está no máximo. Ah, tá. Como é que você está vendo? Mas tá, Felipe, o pessoal tá conseguindo fazer leitura, mas... Val, dá para ler. Dá para ler. Tá ok. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Ó, sim. Vamos fazer assim, ó. Quando você falar de algum tópico, eu aperto ele que ele vai ficar maior, tá bom? Tá bom, pronto. Então, nesse primeiro tópico, a gente estava diante de um desafio grande, né, que alguns professores familiarizados com algumas ferramentas, com a produção, aqui temos a nossa equipe, e aí Felipe, quando esteve lá conosco, quando estava colaborando, pronto. E aí, a gente compartilhou, porque a gente tem encontros semanais, com o grupo no todo, para discutir as nossas atividades, né, frente a esse atual contexto mesmo, como é que a gente constrói caminhos nesse processo. Então, a gente estava aqui diante de um desafio grande, alguns professores mais familiarizados com a produção de vídeo, outros não, e o que fazer para travar essa relação de proximidade com as crianças, para que a gente não passe só pelo WhatsApp uma atividade específica, mas que a gente pudesse se aproximar, utilizar, não numa perspectiva conteudista, mas numa perspectiva de construção, de aproximação com essa criança. E aí, frente a esse desafio que a gente foi percebendo junto, coletivamente, e não é fácil vencer isso, né, para quem já está mais
tem uma relação de mais intimidade, não há problema, mas para quem não, a gente tem um grupo heterogêneo, a gente precisa respeitar essa heterogeneidade. E aí a gente colocou como desafio, né, desafiar os professores a produzirem um vídeo e experimentar essa reação de maior proximidade com as crianças. Então, a gente disse, olha, mas nós podemos, sim, nós podemos utilizar esse processo para desenvolver essa relação de proximidade. Então, começamos o planejamento, e aí, nesse processo de planejamento, definimos a trilha. Mas aí eu pensei, gente, mas como é que a gente vai fazer isso de uma forma mais efetiva, né? Encorajando melhor esses professores, a gente se expor, a gente está se expondo também, a gente coloca a nossa imagem, a gente vai nos nossos processos de erros e acertos. Como é que a gente pode fazer isso? Dizer que a gente está junto, que a gente é um grupo, está nesse processo também. E por isso que a gente elaborou a trilha e pensou no gênero textual. Mas, para que isso chegasse a acontecer, a gente precisou fazer essa curadoria, né? E essa curadoria pesquisando ferramentas mais acessíveis, pesquisando ferramentas que pudessem, de fato, pudessem ser utilizadas pelos professores, e também as referências bibliográficas que a gente foi ler sobre trilha, ler sobre as possibilidades de construções, enfim. Daí, eu disse assim, eu juntei com a diretora da escola, Ana Maria, que também está aqui conosco nessa roda, é uma pessoa maravilhosa, a Alessandra não pôde estar, mas também colabora conosco, nós sentamos juntas e pensamos, Ana, como é que a gente pode se aproximar dessas crianças de uma maneira efetiva, porque a gente, como gestora, não podemos invadir essa sala, é um espaço muito privativo também, né? O WhatsApp está ali, as crianças estão interagindo com os professores, é um ambiente também privativo, mas como é que a gente pode chegar lá sem ser invasiva, né, sem chegar lá de maneira agressiva. Então, a gente pode fazer o seguinte, podemos pensar a partir desse gênero textual poesia, ler poesia para as crianças, ler poesia para elas e se aproximar delas, e aí a gente vê como é que vai ser esse retorno também dela. Então, eu produzi esse vídeo que vocês vão ver agora, explicitando para as crianças e vivendo com elas esse momento juntinhos aí. Acho que se puder ver. Pessoal, se não estiver dando para ouvir, vocês me avisam, tá? Vamos lá. Olá, crianças, tudo bem? A saudade é grande, mas eu, Alessandra e Ana, encontramos um jeitinho de ficar perto de vocês. Nós vamos ler poesia. Descobrimos que a poesia afeta o lado direito do nosso cérebro, responsável pelas lembranças e pelas biografias. Ler poesia também vai nos ajudar no ato criativo de interpretação, problematização do mundo, do contexto das pessoas. Por isso eu vou recitar agora uma poesia para vocês de Pedro Bandeira, chamado Pontinho de Vista. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, diria com certeza, minha nossa, que grandão. Um cheiro para vocês e até a próxima poesia. Então, eu comecei a gravar poesia, a Ana Maria começou a gravar poesia, a Alessandra começou a gravar poesia, e a gente começou a circular esses vídeos, mas nós precisávamos também, sobretudo, colocar na roda de conversa como estamos aqui, né, essa possibilidade desse projeto. E aí eu levei a proposta, nós dialogamos sobre as possibilidades, elas fizeram a leitura desse vídeo também, o que é que elas poderiam acrescentar, agregar, o que é que elas não fariam no vídeo que eu fiz, o que é que elas fariam no vídeo que eu fiz, como é que elas viam essa possibilidade, o que elas pensavam sobre, e se elas estivessem ali também produzindo aquela imagem dessa forma, utilizando o vídeo para se comunicar e para trazer cada vez mais próxima de si essas crianças que estão lá. E aí foi muito gostosa a roda de conversa, todo mundo adorou, e aí eu pensei em algumas ferramentas, compartilhei, nós dividimos esse momento em 4 encontros, esse foi o primeiro, e a gente planejou junto quais ferramentas a gente gostaria de se apropriar melhor, e o que a gente pensou nesse processo, e inclusive deixamos o último encontro bem aberto para a gente ver como é que vai ser essa caminhada até lá e aí construir de maneira realmente colaborativa. E foi muito gostoso isso, tem sido muito bom. Bem,
E aí produzi, eu acho que eu vou colocar agora, né? Produzi o vídeo, fiz a pesquisa dos tutoriais, provoquei esse engajamento, e aí seguiu. Mas, para minha surpresa, uma das professoras, nossa, nós compartilhamos com as ferramentas que poderíamos utilizar, mas isso seria compartilhado num outro encontro. Antes que o outro encontro acontecesse, ela já enviou para mim, ela foi lá, pegou o tutorial, buscou o tutorial, se apropriou da ferramenta, produziu o material dela e enviou para os professores e depois enviou para mim. E eu falei, nossa, você já está lá na frente, ainda estou aqui atrás. E foi muito bom, foi uma surpresa muito gostosa, foi ver essa professora sair desse lugar, ela disse, não, eu não sei utilizar essa ferramenta, eu não veio não, eu não sei como é que eu vou fazer exatamente, porque eu não tenho esse domínio ainda, mas a gente vai construir isso junto. E aí ela nem esperou, foi lá e fez. E é o que vocês vão ver, nós não vamos poder ver tudo, porque é um pouquinho longo, mas dá para vocês sentirem como foi que ela produziu isso, só do começozinho já dá para vocês perceberem o quanto ela colocou do coração dela aí também. Bom dia, turminha do pré, tudo bem? O pré da professora Yara. Ai, que saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, tá? E está aqui, está bem, está procurando tarefinha para vocês, está corrigindo as tarefas de vocês, viu? Estamos ligados pelo coração. Então, vamos lá. Hoje, tia vai ensinar 2 musiquinhas para vocês brincarem aí com os primos de vocês. Essa música, essas canções é cantando com o nome. Uma até eu já postei aqui no grupo, mas eu não recebi retorno. Ninguém não postou para mim. Aí hoje eu vim cantar para vocês. Tomara que vocês gostem, tá? Então vamos lá. A primeira canção é Cantando com o Nome. O meu nome eu vou falar, é tão fácil de dizer. Faz silêncio para escutar, que você vai aprender. Yara. Tá bom. Isso. Agora. Ai, gente, foi um amor, foi uma alegria tão grande. Eu vi Yara compartilhar a alegria que ela teve também de compartilhar com a gente essa construção dela e o retorno que os alunos já deram para ela. Foi quando ela enviou, né, essa mesma canção, ela enviou com a produção no YouTube, mas agora é ela cantando, é ela se relacionando com essas crianças, é ela usando esse espaço para dizer, eu estou aqui juntinho de vocês. Então, a diferença é gigante. Bom, mas com a circulação do vídeo que fez eu, Ana Maria e a Alessandra, nós tivemos um retorno de uma das crianças, e eu gostaria que vocês ouvissem agora. Meu nome é Cauê, eu queria agradecer muito a iniciativa que a Alessandra e a Ana e a Val fez, que elas estão mostrando o carinho que sente por nós e a saudade. Por esse áudio eu quero mostrar toda a saudade que eu estou sentindo de vocês três. Tchau e beijo. Muito fofo esse menino. Então, e aí nós temos avaliado nos nossos encontros também, e aí como é que a gente vai fazer o processo de avaliação? Através de tudo que vocês já viram e ouviram aqui, e retomando essa trilha, construindo, desconstruindo o que for necessário, e inserindo elementos que a gente julgar importante e que venha realmente favorecer essa relação de proximidade, e essa compreensão de que é possível usar muitas ferramentas, desde que elas realmente estejam a serviço dessas relações, me aproxime cada vez mais do mundo, do outro, me ajude a ver, a enxergar mais e de diferentes formas, né? A enxergar o outro, a estar junto do outro. Não é agora mais só o vídeo no YouTube. Até posso fazer uso de vídeo no YouTube, mas eu também posso cantar. Eu também posso aparecer, eu também posso estar nessa relação com o outro, e o outro fica livre para colocar para mim do que pensa, do que sente, enfim, de como isso foi para ele. Então, é isso, gente. Eu gostaria agora de ouvir um pouco vocês, estou aqui disponível para qualquer pergunta, nós estamos nesse processo de construção, eu queria, de alguma forma, compartilhar essa trilha que foi feita, que foi elaborada de forma colaborativa com os profissionais com os quais eu trabalho. Estou disponível para quem precisar perguntar. A Janaína está aqui, uma professora de lá do Albino também, estou feliz por ela, Vera e tanta gente que está aqui.
Só para abrir a roda e fazer uma provocação, também para quem não é da educação infantil, né? Eu acho que, assim, esse momento de troca, vamos pensar a questão que a Val trouxe, a trilha de aprendizagem, o que envolveu, né? A relação com o problema, a proposta, o planejamento articulado com uma curadoria de conteúdos que talvez não fossem tão familiares até há pouco tempo atrás, como é que a gente pode fazer essas curadorias, as novas ferramentas que surgem, o que traz também novos desafios de avaliação, de desenvolvimento, a questão da produção dos afetos. Então, assim, vamos trazer relatos, a provocação que eu faço é essa, né, a gente trazer relatos que pense a questão das trilhas, né, das maneiras mais diversas que a gente pode pensar nesse momento, de acordo com o segmento de cada pessoa que está aqui. Eu sou Magda. Pode falar agora? Pode sim, Magda. Achei fantástica a forma de aproximação, sabe? Quando você vê o professor falando do jeito dele, né? Sem aquela interlocução que comumente a gente, muitas vezes a gente precisa atuar na sala de aula, né? Não deixa de ser uma performance diferenciada, né? E ali, com o vídeo, eu não sei se acontece uma mudança de papel, né? Quando eu vi aquela professora dizendo, oi, meus queridos alunos, né? É o outro sentimento. Quando você tem você filtra você mesma, parece que facilita, né? Você ser quem você é. Me pareceu essa sensação, assim, de nossa, eu queria tanto estar com você, mas não dá, né? Então, desse jeito, parece que toca muito mais o coração do que a presença do professor ali na sala de aula. Me passou isso, sabe? Parabéns pelo trabalho, adorei, amei. E gostaria de saber também do engajamento dos professores nesse como é que se deu esse trabalho. Eu queria compartilhar também uma experiência que eu estou vivenciando na minha escola. A gente teve no primeiro semestre todo de adaptação, né? Então, a gente só enviava sugestões de atividades para as crianças, mas não tinha encontros fixos, né, com elas. Isso começou agora, que a gente optou pelo ensino remoto, enfim. E eu ouvi algo que, assim, me chocou e vem mexendo muito comigo numa reunião do grupo de professores. Isso que eu trabalho, eu vou contextualizar um pouco. Eu trabalho num colégio de aplicação da universidade. Então, nós somos professores de ensino básico, técnico e tecnológico da universidade. Nós temos dedicação exclusiva, né? Nós somos uma categoria diferenciada, assim, em termos de docência. Fazemos pesquisa, fazemos extensão, enfim, né? Eu ouvi uma professora falando a seguinte frase, ela justificando o não querer aprender e ser professora nesse contexto e assumir todo essas novas demandas, né? Ela disse assim, para muitos professores é natural, até compartilhei no chat, para muitos professores é natural, né, viver isso, para outros não. Na hora eu precisei abrir o microfone e dizer assim, não é natural não para ninguém, né, ninguém vivia isso até então, e no momento, quem está fazendo isso, não é porque acordou e soube fazer, faz 2 meses, 3 meses que eu estou vendo, assistindo tutoriais, aprendendo tudo que eu posso, para que cada vez mais eu esteja mais próxima dos meus alunos, né, eu aprendendo a usar o Play Games, aparecer em bolinha, mostrar atividade, né, botar uma música que a gente escutava juntos, então, para que cada vez mais eu esteja mais próxima deles. Então, não é natural para as crianças, não é natural para a gente. E ouvir isso me fez pensar muito, assim, nessa resistência, né? Na resistência, como é que um professor resiste a aprender e quer que o aluno aprenda, né?
Então, assim, a bagagem que a gente tinha até então, ao meu ver, ela não é suficiente para a gente dar conta do que está acontecendo agora. A gente vai precisar entender e compreender essas novas formas de estar juntos, né? Então, é a coisa mais linda o retorno dessa criança para essa professora, dizendo, né, que percebeu nesse vídeo, através da imagem dela, o carinho dela em estar produzindo isso. Acho que a gente está tendo um retorno na escola tão significativo com as crianças do público-alvo da educação especial, e olha que interessante isso. Nós tínhamos um aluno que ele nunca pôde frequentar a escola porque ele tem uma alergia crônica a tudo. Ele é alérgico a produtos de limpeza, a corante, então ele não pode frequentar o ambiente escolar. E pela primeira vez agora na pandemia ele pôde estar com os colegas, né? Porque no encontro onde todos estavam presentes e fizeram a roda, ele estava participando e ele disse: olha, a roda da minha escola. Então, para ele foi a primeira experiência coletiva que ele teve, que antes no presencial não era possível. Então, essa coisa muito louca, né? Da gente pensar que talvez essas aprendizagens por meio do audiovisual, elas sejam mais inclusivas, talvez, em algumas situações do que as presenciais, né? E isso a gente ainda não tinha se tocado e começou a pensar nisso agora, com esse fato, né? Então, só para compartilhar isso. Legal, gente, vou ler aqui uma frase. Ana, você ia comentar? Não, é que lá no, tu vai para o chat, que tem uma pergunta aqui. Mas pode ler, se você ia também, tudo bem, manda ver. Pode ir, Felipe. Tá. Sérgio Ricardo pergunta: alguém aqui teve algum aluno que não conseguiu ter acesso a nenhum equipamento, internet, e infelizmente está sem aula? Está sem aula? Como estão lidando com isso? E aí o Igor reforçou, né, essa questão. Foi uma questão que Igor trouxe na última roda de conversa, né? Se vocês quiserem fazer algum relato sobre isso. Eu vou trazer que a gente pensou sobre isso para pensar o currículo aqui do workshop. A gente não vai dar ênfase nisso hoje, mas nas rodas que a gente vai propor para conversar nos próximos dias, é importante pensar essa relação entre as atividades digitais e virtuais e essas que não são possíveis de ser assim, né, para as crianças que não têm acesso. E agora é possível trabalhar os conceitos e as contribuições da linguagem audiovisual nesse contexto. Aí eu só faço uma indicação nesse momento, quem quiser pesquisar, Alicia Vega, é uma mulher incrível, que faz um trabalho, acho que, se não me engano, é no Chile, né, e que faz um trabalho de oficinas de cinema, muitos anos, sem nenhum equipamento tecnológico, né. Enfim, então dá para trabalhar, a gente vai discutir sobre isso mais para frente, e é mais Sérgio e Igor, se quiserem trazer essa discussão, e aí trazendo a provocação, né? Esqueci a professora Magda, não sei se é professora, desculpa, Magda, mas pediu também para as outras professoras da José Albino trazerem algum relato de como foi o engajamento. Eu sei que tem aqui algumas professoras, então fazer essa circulada, então, quem quiser falar. Temos também a Ana Maria, que pode também estar ocupando esse espaço junto comigo. Né, Ana? Está por aqui? Tem Verinha, tem várias experiências lindas também. E a José Albino está lidando com as crianças que não têm acesso também, não é, Val? E a gente também, nesse processo de ter que estar, né, enfrentando esse desafio de muitas crianças que moram distante, que não têm internet, que não têm celular, e aí a gente tenta mobilizar de alguma forma. E o que a gente tem encontrado no momento é fazer essas atividades mais, são cópias de atividades que a gente vai fazendo, a gente tenta entregar essas crianças e travar essa relação com ela, para que ela não se sinta tão fora desse contexto, processo de escolarização. Claro, se a gente pensar numa perspectiva, a gente tem muitas fragilidades aí, mas é possível chegar a essa criança, né? De alguma forma, a gente pode estar encontrando esse caminho. E aí, um deles é entregando, sim, algumas atividades, e interagindo com essa família, com esse familiar, e dando algumas orientações. A gente faz o que é possível fazer no momento, frente a todo esse contexto social que a gente tem vivido, que não tem sido fácil. Né? Mas eu vou silenciar um pouco, e eu gostaria que os professores de José Albino, se quiser também, não é obrigado, mas tem o espaço para a palavra também.
Eu sou Verônica, oi Felipe, oi Bárbara. Estão me ouvindo? Então... Sim, oi Vera. Esse Felipe falou de um tempo aí que a gente estava na escola e naquela época nós realmente já eram as atividades híbridas, né? Eu não sabia nem que existia essa palavra. Nem eu. Enfim, Felipe, Bárbara e todo mundo da escola sabe que eu tenho muita dificuldade com essa questão tecnológica. Vocês falam, eu acho assim fantástico, todo mundo sabe de tudo. E eu estou disposta a aprender, mas com muita dificuldade. E eu fico no lugar do meu aluno nesse momento, porque eu sempre digo assim, Val, eu me sinto no lugar daquele aluno que depois que a gente dá aquela aula, todo ilustrado e lúdico, ele olha para a gente e diz, é o quê, tia? Sou eu na informática, sou eu na tecnologia. É o quê, Felipe? É o quê, Val? Eu estou voando, mas enfim, mas eu estou disposta a aprender, porque quando a gente ouve os áudios que eles mandam, os vídeos que eles mandam, vocês não têm noção que aquece o coração da gente, a gente percebe que eles estão com cuidado da gente, a saudade está grande, então assim, eu estou disposta a aprender o máximo assim, para que eles saibam que eu estou perto deles e longe, e estou aqui para aprender, e essa questão assim do aprender é extremamente importante nesse momento, porque a minha questão com eles mais, nesse momento, eu vou ser sincera, como eu falo para a Val, é o emocional deles que está me contando, não é tanto os conteúdos, que eu sei que são importantes, que a gente tem um sistema que pede, que até nos obriga, né, a questão de conteúdos, mas eu já falei para a Val, o meu objetivo está direcionado mais ao emocional, então, assim, quanto mais acesso à tecnologia que eu tenha para passar aquele conteúdo de uma forma lúdica, né, eu sei que eles vão gostar, porque criança gosta de ver, né, de pegar, já que eles não vão pegar, porque a gente tem muito aquele momento de abraço, de tudo, eles não vão pegar, mas eles vão ter esse aconchego através de ferramentas que eu possa vir a utilizar, que eu espero aprender, na verdade, né, então assim, é isso, é por isso que eu estou aqui, estou vendo muita gente falando coisa legal, peço socorro a Val direto, Val, não sei fazer isso, pelo amor de Deus, me diz. Aí, de repente, a gente consegue, o aluno banda de volta, tia, você está muito linda, tia, o que foi que você fez com o cabelo? Tia, eu aprendi, são áudios de leituras, sabe, são áudios de várias coisas que eles mandam, territorialidade que a gente consegue lá, que é a escola quilombola, então a gente foca muito nisso, no território deles, coisas que eles não têm conhecimento ainda do que é quilombola, do território deles, da riqueza. Então, a gente precisa de muitas ferramentas para ir por esse caminho, para a aula não ficar chata, para as atividades não caírem na mesmice. Então, sempre encantando eles de alguma forma. Então, meu objetivo é esse, que eles sempre estejam lá no grupo, querendo ver, querendo saber. Eu tenho crianças que dá 1h da tarde, que nosso horário era tarde, 1h da tarde está lá na mesa esperando a minha atividade. Então, assim, que a gente tem que aprender, eu preciso aprender muito, muito mesmo, e eu estou aqui para isso. Beijo. E que a gente consiga. Ó, pessoal, Vera, muito legal. Poxa, que legal ter você aqui, legal também todas as professoras da Gisalbino que eu estou vendo entrando, às vezes algumas caem e voltam, né? Mas, poxa, assim, a gente aprendeu muito com essas mulheres, e devemos muita coisa, assim, a Gisalbino e as experiências que a gente passou junto, né? É muito legal a gente estar se reencontrando aqui. Ana, você falou pouco que você ficou na produção, você quer fazer uma contribuição final antes da gente seguir para o fechamento, já pelo horário, né? Então, sim, eu ia sugerir, estou te direcionando, né, porque agora você está um pouco mais livre, né? E aí eu só queria deixar uma provocação para os professores de ensino médio, ensino fundamental 1 e 2, né, principalmente fundamental 2 e o ensino médio, que tragam suas questões, né, agora a gente teve muitos relatos da educação infantil, mas seria interessante a gente lidar com desafios, né, de quem está no ensino médio também, então quem puder trazer amanhã também, durante as práticas, para a gente poder pensar como é que a educação audiovisual vai poder contribuir também. Ah, Márcia, é uma ótima sugestão essa, é porque na medida que a gente tem, assim, a gente tem uma série de práticas, né, que a gente pode compartilhar aqui com vocês, e, enfim, essa é a ideia. No entanto, é muito importante, assim, considerando que a gente tem uma diversidade aqui de professores, professoras,
E aí, na medida que a gente vai se encontrando, a gente poder conhecer um pouco das experiências, né, das práticas que estão sendo realizadas, sobretudo, se tiver alguém aqui, eu não sei, mas se tiver alguém aqui da área de matemática, enfim, de outras áreas, né, que deve estar também tentando se virar, né, nesse movimento todo aqui. Então, enfim, fica aí uma sugestão, assim, para os próximos encontros, que tragam, por favor, para compartilhar com a gente aqui, né. Eu também, como eu estou nesse lugar da produção, eu preciso dizer uma coisa antes para vocês, antes que eu esqueça, considerando que já são 8h35, né, que eu vou colocar aqui no chat também o link. Eu pedi no início para que as pessoas escrevessem seus nomes, né, para a gente fazer a lista de presença, mas isso terminou não funcionando muito bem, eu acho. Mas aí eu vou colocar um link, aí vocês podem depois preencher, certo? Bom, do encontro de hoje, assim, eu fico muito feliz, assim, de estar aqui, eu já falei isso antes, né, de ouvir essa experiência da José Albino. É uma escola que a gente trabalhou por um tempo, assim, acompanho desde 2014, e ver, né, nessa construção coletiva, assim, as saídas, né, as soluções a partir desse desafio de estar no ensino remoto, numa situação que talvez até nem tenha tanto suporte, assim, enfim, institucional. No entanto, o grupo que eu sempre reconheço como muito inventivo, encontra soluções, e essa, por exemplo, essa trilha que Val apresentou, sensacional, assim, de possibilidades, né, e aí a gente tem essa mostragem concreta, né. É claro que se eu sou professora de outra linguagem, como é que eu posso pegar essa estrutura e fazer a minha própria trilha, né, enfim, então, de modo geral, é isso que a gente tá buscando fazer, a gente busca fazer aqui nesse encontro, né. Eu acho que basicamente era isso, assim, que eu queria falar, né, e sobretudo, estimular. Eu tenho a presença aqui, eu vi que Igor Amin está aqui, ele colocou no chat umas sugestões, enfim, vão colocando aqui, a gente vai, mais uma vez, quem chegou depois, a gente vai criar um grupo no WhatsApp. Esse grupo é para a gente colocar, enfim, compartilhar um pouco das práticas, mas, sobretudo, a gente compartilhar links, informações, e eu acho que é isso, agora. Então, gente, eu vou encaminhar para o fechamento, vou propor uma atividade muito simples para a gente trazer para amanhã, tá? É coisa que faz em 2 minutos, então não é nada demais. Só que eu vou aproveitar e fazer isso apresentando essa ferramenta que a gente usou para construir a trilha, tá? A trilha com Val. Então, vou compartilhar a tela aqui. Essa ferramenta se chama Padlet. Então, para quem não conhece, muito prazer. Essa ferramenta, eu vou aqui para o ambiente aqui de abertura. Essas ferramentas que eu estou apresentando, e a maioria delas, são muito simples de se inscrever, tá? A gente vai deixar o link com vocês. A maioria delas tem aquela coisa, se inscrever com o Facebook, se inscrever com o Google, e aí é só apertar um botão e você já cai nessa página, por exemplo. Aqui você pode criar um Padlet, que é o nome que ele dá aqui, né, para o ambiente de interação. E na versão gratuita a gente tem direito a 3, tá? Então a gente criou essas duas, eu vou criar uma nova, que é a que a gente vai trabalhar nessa atividade. Então eu vou aqui criar uma, aí eu tenho vários formatos, formato de mural, de telas, que eu posso distribuir, organizar os elementos de uma forma mais livre, a forma de lista, que é muito similar ao Facebook, a forma de grades e de colunas, que é uma outra maneira de organização do material, conversas, o mapa é muito legal, a gente vai propor uma atividade amanhã com ele, se a gente não reavaliar, mas está previsto, e a linha do tempo, que foi a que a gente usou com o Val, tá? Então, eu vou criar esse mural, que é o que a gente vai usar todos nós a partir de agora. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um ambiente, na parte esquerda é um ambiente de interação, e na direita, né, as configurações. Então, eu vou chamar aqui de mural colaborativo. A gente pode dar um nome melhor, tá? Eu não pensei nada antes. Vou colocar o nome do programa aqui.
Assim, gente, perdoe as falhas de português no PDF, tá? Eu fiz e não teve tempo de fazer a revisão. Aqui eu posso escolher aqui um ícone, né? Enfim, para deixar mais bonitinho. Eu gosto desse do coração. Tô contaminado pela fala de Vera, então eu vou colocar esse do coração, porque eu tô emocionado. Aqui, ó, aqui é o endereço, ó, padlet.com/, aí eu vou criar um nome aqui mais fácil, né? Vou colocar mural, pronto. Fica mais fácil das pessoas acessarem e lembrarem, né? Aqui eu posso trocar o papel de parede, tem várias opções, eu vou colocar aqui uma cor básica, tá? O que é uma cor, enfim, um azulzinho aqui, claro, vai, pronto. Né, posso aqui alterar o sistema de cor, o modo noturno, né, mudar as fontes. Ó, exibir o nome do autor de cada publicação? Sim, eu quero exibir. Onde as novas publicações são exibidas? Na primeira, para ficar mais evidente. Permitir que os visualizadores façam comentários? Sim, eu quero. Que tipo de reação eu quero permitir que eles façam? Ó, curtida, apoiar, adicionar uma estrela ou dar uma nota. Eu vou pôr uma curtida. Tá? Exigir a aprovação de um moderador? Não vou exigir. Filtrar a linguagem obscena? Acho que ninguém aqui vai falar palavrão, né? Acho que não precisa. Tá? Então, pronto, está construído. Venho aqui para a próxima. Está tudo pronto. Começar a publicar, ok? Pronto, aqui eu tenho o meu ambiente. Aqui nesse botãozinho do mais, ó, se eu venho aqui, pronto, eu posso construir alguma coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa dica do Igor, tá? Inventário de brincadeiras audiovisuais, que ele compartilhou aqui no grupo. Então, eu vou colocar aqui no título, tá? Ok, então, sugestão. Visuais. Sugestão de Igor, para mim. Aqui, gente, ó, eu posso acrescentar. Essa primeira opção é para eu fazer upload de algum documento do meu computador, foto, áudio, vídeo, qualquer coisa. Aqui é para eu colocar um link, que é o que eu vou fazer nesse momento. Aqui eu posso pesquisar no Google, e aí eu já pego uma foto do Google, enfim, e já coloco aqui. Aqui eu ativo a câmera do meu dispositivo. E aqui, ó, tem várias outras coisas, ó. Posso gravar a voz, posso gravar minha tela, fazer um desenho, colocar um lugar no mapa, né? Então, enfim, tem muitas opções aqui que vocês podem explorar. No caso aqui, eu vou colocar um link, né? Que é o link que o Igor sugeriu. Então, deixa eu copiar o link. Então, eu venho aqui e boto o link. Salvar. Pronto. Apareceu aqui uma leitura da página principal do site que ele propôs, e tá certo. O próximo que contribuir vai formar um quadro do lado, e assim a gente vai formando um mural com referências, tá certo? Quando eu vier aqui, ó, para compartilhar, tem uma série de opções aqui de compartilhamento. Aqui eu posso adicionar membros diretamente, fazer o convite, vou alterar aqui a privacidade, então eu vou colocar público, para que todo mundo possa escrever, e aqui, ó, eu posso colocar também, a pessoa pode editar, né, aprovar as publicações e tal. Esse aqui eu vou evitar para que a gente possa ficar na moderação do documento, tá? Os organizadores do evento, mas isso é possível. Mas se eu colocar esse segundo aqui, vocês já podem interagir, tá certo? Posso fazer opção pelo privado ou por colocar senha. E aí eu compartilho com quem eu quiser, com a turma, posso propor diversos tipos de atividade, e existem diversas propostas de atividades pedagógicas com essa ferramenta. Aqui, pronto, ó, copio o link para a área de transferência e venho aqui no nosso chat e vou compartilhar com vocês. Pronto, está todo mundo acessando, se quiser apertar esse botão. E aí a atividade que a gente vai propor é a seguinte: eu gostaria que vocês, quando a gente pediu para vocês fazerem a inscrição lá no Simpla, para poder depois receber o certificado, a gente pediu para que colocasse uma situação-problema, né, para que a gente pudesse fazer um mapeamento de quem está chegando, quais são as questões de quem está chegando. Então, nesse momento, tá, a atividade que a gente está propondo para vocês, na verdade, é dividida em duas, tá?
é o seguinte, a gente pede para que vocês, nesse mural colaborativo, compartilhe essa mesma situação problema, ou uma outra situação problema que tenha surgido durante esse encontro, tá? Para que a gente possa discutir amanhã. E aí eu pedi para colocar o nome, o segmento de atuação, né, e a descrição do problema. Por quê? Porque a gente vai, amanhã à tarde, ou de manhã, né, a gente vai recolher esses depoimentos e vai organizar em grupos, e de preferência organizar por segmentos, para que o grupo possa depois se reunir numa sala menor e, de fato, fazer uma contribuição mais direta uns para os outros, com a nossa mediação na relação com a educação audiovisual, tá? E aí, uma segunda atividade a partir da definição dessa situação problema, você selecionar uma foto, um vídeo, ou produzir um áudio, se quiser, ou pegar um áudio já produzido, sobre esse desafio ou essa situação problema, tá? Então, tragam esse material, e aí, amanhã, a gente já deixa ele preparado no seu celular, no seu computador, porque a gente vai trabalhar com ele usando esse Padlet, tá certo, pessoal? Ficou alguma dúvida em relação à tarefa? Alguém quer fazer algum comentário? Bom, eu acho que a gente pode também enviar, né? Enfim, a gente envia para vocês, é simples, a gente manda o link e a tarefa também, né, Felipe? Pode facilitar. Claro, claro. E aí a gente vai produzir mapa colaborativo, vai fazer um dispositivo de criação cinematográfica, a gente vai depois dividir em grupos e fazer discussões mais focadas no segmento de atuação de cada um. Essa vai ser a proposta de amanhã, tá certo? Pronto, Márcia, beleza, Simone, a gente vai enviar sim, a gente envia pelo WhatsApp. Todo mundo conseguiu pegar o link do WhatsApp? Alguém está precisando? Quem puder, eu não estou com acesso, porque eu saí da sala, mas se alguém puder colocar aqui, ó, a Bíblia não pegou, nem, enfim, nesse link. Tem como colocar aqui, Felipe? Tem. Só um instante, já vamos colocar, gente. Bom, já são quase, Mônica está entrando, são quase 9 horas. É tranquilo, eu queria aproveitar e ver uma coisa, a gente tem que estar combinando, a gente combinou de ser de 7 às 8h30 o curso, né, a gente está quase chegando às 9, enfim, talvez seja uma coisa para a gente acordar aqui, porque considerando que somos muitos, hoje nem está a turma totalmente completa, né, então eu fico imaginando se seria interessante a gente quantificar até, pelo menos até umas 9, não sei o que vocês acham disso, se vocês têm disponibilidade, se tem algum problema em relação a isso. A gente pode tentar começar na hora, né? E aí fica essa margem de tempo, caso seja necessário, né? Gente, deixa eu dar um avisozinho rapidinho aí, por favor, que eu acho que eu fiz besteira. Eu estava ajeitando minha agenda aqui para encaixar os workshops, e aí eu acho que eu criei um evento e mandei para todo mundo, então desconsidero, viu, galera? A pessoa já ficando doida já, depois de 6 horas seguidas no Meet. Val, Isaac, alguma colocação para fechar? Não, agradecer só, para dizer que foi um momento muito gostoso e que eu espero vocês amanhã com uma expectativa muito grande de estar a gente mais uma vez juntinhos e circular essa roda de conversa, que está muito prazerosa. Também. Só agradecer vocês todas e todos. E dizer que é isso, né? Eu acho que hoje era importante, talvez a gente tenha falado muito mais do que a gente gostaria, mas que a gente sentia também que era importante compartilhar um pouco, para dizer também porque que esses doidos estão chamando vocês para conversar, né? E aí agora eu acho que o desejo é mais a gente conseguir fazer circular a mesma palavra e pensar junto como a gente pode construir ideias um pouco a partir dessas inspirações. Acho que a Val trouxe já um ponto de partida muito legal para a gente pensar, né? Como fazer com o que tem, o que está à mão disponível, e aí engajar uma atividade a partir do que você tem, né? Mesmo sem saber como usar. Eu acho que é um pouco da nossa discussão. Valeu, Isaac Louro.
Bom, então tá. Dina, gente. não pode não, Dina. Ó, o professor. Ó, então, Tá. Você jura que eu vou perder essa oportunidade? é bullying, hein? É bullying. Ó, então, assim, estamos encerrado, Ana. Se quiser parar de gravar, a gente vai ficar aqui na sala até que todo mundo se desconecte. Então, quem quiser aqui ficar fazendo aquela conversa no final aqui, ó. Peraí, vamos fazer uma foto, gente, por favor. Ah, pelo amor de Deus, todo mundo faz o registro da gente, acho que seria bem bacana. Como é que é? Ter layout. Quem? Era mais que todo mundo ligasse aí. Liguem as Oi, câmeras. Isaac, tu pode fazer? Vou tentar aqui também. Eu faço, mas é mais legal quando todo mundo fica com a câmera aberta o encontro todo, né? Não só na hora da foto. Ah, Bom, já tem uma aí pronta para botar no grupo. massa, gente. Que bom, que bom. Obrigada pela presença de todo mundo. Obrigado, e amanhã a gente se vê. Até amanhã. Valeu, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Tem gente chegando agora, minha gente. Tchau, Simone. Como assim? Olha, desliguei a imagem um pouco porque eu fui fazer um lanchezinho para mim, aí eu levei o computador para a cozinha e desliguei, sabe? Mas... Ih, vai perder ponto, hein, Alcione? Ei, tchau para vocês, até